dos 3 grupos de pessoas quando o assunto é sensibilidade e dom para ler tarô. Vamos entender que grupos são esses, gente? Grupo 1, 2 e 3. Os 3 grupos, o que eles têm em comum? A pessoinha, quando nasce, esse serzinho, quando encarna, nasce com a sensibilidade. Todo mundo nasce com ela. Ninguém nasce desprovido da percepção sensorial. Todo mundo nasce com intuição, todo mundo nasce com mediunidade, todo mundo nasce com essa sensibilidade, com esse dom para perceber o mundo pelo sentir e não apenas pelo ver para crer, tá? Então isso aqui tem que ficar claro. Todo mundo entendeu, gente, que todo mundo nasceu com sensibilidade? Então a criança, ela tem uma sensibilidade muito aguçada. Por isso que o imaginário da criança é aquela loucurinha, que a criança, ela sente o mundo, ela não percebe só pela mente racional. Quando a vida vai passando, a gente vai se tornando adulta e vai começando a ficar mais ver para crer, né? Mais cético. O ceticismo, ele não é algo das crianças. A criança acredita em o que você trouxer para ela, ela acredita, porque ela tem essa conexão com este lugar de onde a gente veio, que a gente não sabe que lugar é esse, mas a gente veio, a gente ainda se conecta muito na primeira infância, especialmente dos 0 aos 7 anos, né? O primeiro setênio. Então, todos os 3 grupos, 1, 2 e 3, são pessoas que têm em comum isso. Nascemos com sensibilidade para perceber as coisas, para ler o mundo com uma habilidade que vai para além daquilo que os olhos podem ver. Então a gente sente o mundo através da nossa intuição, através da nossa mediunidade. O que acontece com o grupo 1? São as pessoas que nasceram assim e percorrem a vida inteira assim. Então são aquelas crianças já muito sensitivas, que na adolescência também só seguem desenvolvendo isso, e na vida adulta percebem ao menor sinal, elas conseguem ler as situações, sentem a energia dos espaços, das pessoas, logo capta se uma situação é boa ou não. Aquelas pessoas que têm sonhos muito lúcidos, de diversas formas, tá, gente? E para cada pessoa pode se manifestar de uma forma diferente. Às vezes é sonhando, às vezes é sentindo, às vezes é a clareaudiência, a clarividência. Existem várias formas da nossa sensibilidade se manifestar, tá bom? Não é igual para todo mundo, mas todo mundo tem essa sensibilidade. Então, o grupo 1 é a pessoa que nasce com e percorre a vida inteira em contato com isso. Então, rapidamente, ela se apropria disso e aprende a lidar. Se torna aquela pessoa, assim, que olha para um baralho de tarô, às vezes ela já sai lendo sem precisar estudar. Já vamos falar sobre esse sem precisar estudar, tá? Grupo 2, ao qual, inclusive, eu pertenço, tá, gente? Eu, essa que vos fala, sou do grupo 2. Nasci com a sensibilidade, assim como o grupo 1 também. Só que em algum momento da vida, de acordo com a minha existência, com a minha experiência, a gente bloqueia isso. A gente se desconecta dessa sensibilidade. Então, o grupo 2, gente, é assim. Nasce com o dom, nasce com essa sensibilidade, só que em algum momento se desconecta. Quando eu era pequena, gente, eu lembro hoje, tá? De um episódio, vários episódios, na verdade, né? Mas um me marcou muito. Eu ajoelhadinha do lado da minha cama, no meu quartinho, rezando pra sabe-se lá quem e o quê, pra parar, pedindo pra parar de ver e ouvir coisas. O que eu via, o que eu ouvia? Não sei, não faço ideia, não tenho noção. Mas aquilo me fazia mal. Eu venho de uma família muito católica, que possivelmente não entenderia aquilo. Talvez a minha criança naquela fase já tinha captado isso, já tinha sacado que não ia ter acolhimento disso, não ia ser visto com bons olhos. Então o que eu resolvi fazer? Rezar desesperadamente para que aquilo acabasse. E eu fui atendida. Então eu imagino que eu devia ter uma super mediunidade, eu devia ter clareaudiência, clarividência, só que eu não sabia lidar com aquilo. Eu era só uma criança pequenininha, que também não teve orientação, direcionamento. Então, eu não culpo ninguém por isso, tá, gente? É só para trazer o meu contexto aqui. Eu resolvi do meu jeitinho, sozinha, pedindo para parar de ver e ouvir. Depois daquilo, segui minha vida. Muito cética, muito desconectada, não percebia o menor sinal da minha intuição. Achei, inclusive, que não tinha intuição. Na vida adulta, gente, bati muito cabeça. Só que a minha intuição e a sensibilidade nunca morreu, nunca deixou de existir. Ela permanecia ali, só que adormecida. Esperando o quê? Que eu fosse lá bater na portinha e acordasse ela de novo. Então, quando eu falo que todo mundo nasceu com dom para ler tarô, só precisa despertar, é sobre isso que eu tô falando. Se hoje você não percebe a própria intuição, a própria habilidade de perceber o mundo para além da mente racional, é muito provável que você seja também uma pessoa pertencente a esse grupo 2, que em algum momento, por algum evento da sua vida, você se desconectou. A minha forma foi lá na infância, conforme eu contei. Alguém se identificou aqui, gente? Agora o que a gente tem que fazer, nós que pertencemos ao grupo 2, é percorrer o caminho de volta para essa natureza mágica que nasceu com a gente, porque a natureza mágica nasce com todo mundo. É essa sensibilidade. E o grupo 3,
3C. O grupo 3, assim como os grupos 1 e 2, também são pessoas que nascem com sensibilidade, intuição, dom, mediunidade, né? Essa natureza mágica. Se desconectam, assim como o grupo 2, em algum momento, por algum motivo, só que nunca mais volta a se conectar. É triste isso, gente. Nunca mais volta. Eu poderia ter ficado no grupo 3. Contem aqui pra mim, gente, a qual grupo vocês se veem, qual grupo vocês pertencem, grupo 1, 2 ou 3. A boa notícia é, todo mundo que tá aqui e sente que é grupo 3, vocês também têm essa sensibilidade aí, ó, bem viva dentro de vocês ainda. Todo grupo 3 pode se tornar grupo 2. Nenhum grupo 2 ou 3 pode se tornar 1, tá, gente? Porque uma vez que você se desconectou, não tem como a gente mudar isso, voltar no passado e mudar. Não, a gente já se desconectou. Beleza. Vamos acolher essa história que é a nossa, essa realidade que é a nossa. E agora fazer o que a gente puder para reconectar. Então, o primeiro ponto para quem se sente como grupo 3 hoje é aceitar que o que você tem aí, essa natureza mágica, ela tá dentro de você, ela está viva, ela reside aí e está bem vivinha, só que dormindo, descansando. E ela tá ali, ela não pode invadir seu livre-arbítrio e do nada começar a se manifestar. Você vai precisar, aos pouquinhos, estimular. A boa notícia, a segunda boa notícia, né? É que o próprio tarô, gente, o contato com o tarô, com o universo simbólico do tarô é símbolo. Eu olho uma carta do tarô e tem um monte de coisa escrita aqui. Uma palavra mesmo não tem. Não é um livro com um monte de coisa escrita, não. Então, o exercício de aprender a ler tarô, de ler tarô para si mesma, de ler tarô para outras pessoas, vai ajudando a gente a percorrer esse caminho de volta para a natureza mágica que nasceu com a gente. E vai ajudando a nossa intuição a voltar a ser afiada. É como se a nossa sensibilidade agora ela tivesse como um carvão, gente. Mas o que é um diamante? Não é um carvão que foi esfacetado, que foi pressionado. Então o que a gente tem que fazer agora é isso, pressionar com cuidado, com gentileza, com amor, com calma. Então estudar tarô, gente, só faz bem para os 3 grupos. Mas sim, o grupo 1 já não arrasa, já não lacra, já não tem a mediunidade, a sensibilidade? Tem. Mas para que uma pessoa com tamanha conexão sensível precisa de um tarô na mão? 78 cartas, cheias de símbolos, para trazer mensagens. Uma vez que você já saiba trazer mensagens apenas, então somente com a sua mediunidade. Então, se você pega na sua mão um tarô, não use isso aqui como um adereço cênico. E de teatro eu posso falar, gente, porque eu sou formada em artes cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em interpretação, teatro, sou atriz de teatro, gente, vivi profissionalmente por 23 anos como atriz e musicista de teatro, compositora de trilha sonora, então assim, de arte eu entendo, de encenação eu entendo, gente. Não uso, o tarô não é um adereço cênico, não uso o tarô para isso. Se você é super mediúnica, você é um canal aberto, então você pode buscar mensagens em tudo quanto é canto, vamos dizer assim, para trazer para você mesmo, para sua vida, para as outras pessoas. Aí se você pega um tarô e conhece o significado das cartas, domina essa simbologia aqui, você se torna um canal extremamente mais potente e consegue ajudar as pessoas com muito mais maestria, a si mesmo e as outras pessoas. Então, para mim não cola esse discurso de que, vão morrer se descobrem, que nunca estudei para ler tarô. Pego um baralho e saio lendo. Lendo o que exatamente? Porque se você pega um livro e diz o que você quer da sua cabeça, você não tá lendo aquele livro. Vocês concordam comigo? Tarô é um livro, gente. Com 78 páginas soltas e cada página contém uma imagem, um número e um nome. É isso, essa tríade que compõe uma carta do tarô. Uma imagem, um número e um nome. Esse baralho aqui em específico não tem o nome escrito, né? Mas existem várias versões que tem o nomezinho embaixo. Então, assim, se você quer ler tarô, você precisa respeitar a ferramenta. Respeitar é honrar. Inclusive, as pessoas que arriscaram o pescoço antes de nós, em épocas como a Inquisição, que hoje a gente lê, estuda sobre a Inquisição, né? Que foi a grande caça às bruxas, conduzida pela igreja. Se uma pessoa te denunciasse por feitiçaria, por bruxaria, mesmo que você não fosse, não praticasse isso, você corria o risco de ir pra fogueira. Mesmo que fosse uma mentira, uma invenção. Não era preciso provar que você era uma bruxa, uma feiticeira. E mesmo assim, tem que provar. O que era o provar? Era uma testemunha que dissesse que você é bruxa. Fogueira pra você. Aí você imagina se você pega com isso aqui, um tarô. Isso é uma prova cabal, gente. Acabou. Então, assim, muitas pessoas, gente, para que hoje a gente possa estar aqui lendo tarô, inclusive sem estudar, arriscaram o pescoço, a própria vida, a vida da própria família, para essa ferramenta hoje chegar. Foram as guardiãs e guardiões do tarô, nossos ancestrais. Então hoje vamos honrar essa ferramenta, sejamos nós do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3, é um convite, né, para você vir estudar. Eu, gente, comecei
a ler tarô, a praticar tarô como taróloga, quando eu ainda não tinha me reconectado com a minha intuição. Foi 100% estudo. Eu comecei pelo racional. Essa percepção de que todo mundo nasce com dom para ler tarô, que só precisa despertar, veio agora, recente na minha vida. Recente. Tô com 45 anos. Agora, lá aos 30, só nos 30 que eu peguei um tarô pela primeira vez, gente. Na verdade, eu tinha pego antes, mas não tinha estudado, porque eu achava que era dom. Essa história eu conto outro dia. Fiquei 10 anos com meu tarô em casa parado, achando que eu não tinha dom, porque eu achava que para ler tarô era assim: compra um tarô, pega um tarô e tem que sair lendo. Se você não conseguir sair lendo, o tarô não é para você. Isso é uma falácia, isso é um mito, gente. Todo mundo pode aprender. E aí, comigo foi assim, eu aprendi, estudando. E por muitos anos eu me sentia inferior, uma taróloga inferior, alguém não merecedora. Por quê? Porque eu precisava estudar. E existe essa crença também, esse mito difundido pelo ego das pessoas do grupo 1, porque não é porque é do grupo 1 que é, né, iluminado, porque ninguém se ilumina nesse mundo. Nessa 3D aqui, né, gente? A terceira dimensão. E existe uma crença difundida que faz muitas pessoas do grupo 3 nunca se tornarem do grupo 2, que é a seguinte crença: se você precisou estudar para ler tarô, você não é uma boa taróloga. Sabe o nome disso, gente? Desserviço. No que muda a sua vida se você é do grupo 1 e é super mediúnica, acessa tudo que é informação a qualquer momento? O que muda na sua vida se uma pessoa, para acessar esse tanto de mensagens, senta e estuda? Eu sei o que muda. Tem uma concorrente para você. Então, todo mundo a partir de agora que você escutar, ou pessoalmente, ou pela internet, que é onde elas adoram mais, né? Porque a internet é o palco dos covardes. Adoram. Toda pessoa que você escutar falando mal de quem estuda tarô, você pode saber que quem tá falando ali é o ego dessa pessoa. E é o medo dela de concorrência. Ou seja, é a insegurança dela. Quem tá falando ali é o medo. Porque a pessoa que está bem com a sua prática espiritual, com a sua mediunidade, ela tá pouco se lixando para quem mais estiver estudando, lendo tarô. Quem se ofende com as pessoas que estudam tarô, bom sujeito não é. Porque que mal nós iremos fazer ao mundo, gente, por estarmos estudando tarô? É só pensar um pouquinho. Quando eu comecei a me dar conta disso, comecei a repelir, a afastar esse povo. Quero mais que vão embora mesmo. Melhore primeiro, depois volte. As portas estarão sempre abertas. Agora, o meu trabalho aqui é estar a serviço de quem busca a reconexão com a natureza mágica que nasceu com vocês.